E aí, galerinha, vamos explicar um pouco da atividade 6 do sétimo ano, que fala sobre a população economicamente ativa, tá? O que é a população economicamente ativa? São todas as pessoas que estão em idade de produzir, de trabalhar e de ser, enfim, economicamente ativos, né? Então a gente considera todo mundo que tem entre 15 e 64 anos como já fazendo parte da população economicamente ativa, tá? Estando eles empregados ou não, em busca de trabalho, tá? E, gente, grande parte dessa população economicamente ativa, ela vai ser de diversos tipos de trabalho. Nós teremos os trabalhadores assalariados, que têm direitos, que têm carteira assinada, que têm a garantia da aposentadoria, né, que contribuem para a previdência. Nós também teremos trabalhadores autônomos, que têm que fazer as coisas por si próprio, ir atrás de pagar os direitos e se eles quiserem alguma folga, alguma coisa assim, eles vão ter que acabar pagando por isso, né? E nós também temos os trabalhadores informais, que são uma grande parte dos nossos trabalhadores que eles não têm um negócio próprio registrado, eles não estão contribuindo para os indicadores de renda e de produção, porque não existe, eles é como se eles estivessem trabalhando por si próprios e eles não têm um registro. Então a gente não tem nem direito como acompanhar qual é toda a produção que eles fazem, né? Tá, e nós também teremos os empreendedores, né? Que é quem abre os negócios, quem produz as coisas e acaba muitas vezes empregando outras pessoas, tá? A gente tava tendo um crescimento nos empregos formais no Brasil e consequentemente também no empreendedorismo, né? No Brasil nas últimas décadas, e aí depois de 2015 isso começou a decair, tá? Isso é um efeito também que é mundial, porque nós tivemos uma crise em 2008, 2009 que acabou atingindo todos os países e o Brasil não foi diferente. Então, desde 2015 a nossa população economicamente ativa em trabalhos formais, ou seja, que tem direitos que estão resguardados pela lei, ela vem caindo, enquanto que os trabalhadores informais, aqueles que estão tipo se virando do jeito que podem para conseguir sobreviver, indo atrás de comprar, de vender as coisas por si próprios, sem estar contribuindo com a arrecadação pública e nem estar recebendo direitos, né, da legislação. Então está crescendo cada vez mais. Hoje em dia são mais de 40% dos nossos trabalhadores são trabalhadores informais, tá? E aí aqui o PDF está dizendo que a maioria dos países vem enfrentando problemas de desemprego, né? Que é quando uma pessoa quer trabalhar e não tem trabalho, né? E aí, se ela não tem um trabalho formal, ela vai acabar indo atrás por si própria, né? De alguma forma de renda, tá? Aí fala um pouco da crise de 2008, que foi uma crise que a gente chama de uma bolha imobiliária que estourou lá nos Estados Unidos, que é isso, tinha muita gente comprando casas e pegando empréstimo para comprar as casas, muita gente. Só que aí os bancos começaram a dar empréstimo para as pessoas comprar casa, só que aí depois eles perceberam que na verdade as pessoas não estavam conseguindo pagar esse empréstimo, estavam sem condições de pagar os empréstimos. E aí o que acontece? A pessoa acabava perdendo a sua casa porque não conseguia pagar, o banco pegava de volta a casa, só que ele já tinha emprestado dinheiro, né, para ser construída a casa. Então era um dinheiro que eles não conseguiam mais retomar, porque também não tinha mais ninguém que comprasse a casa, porque estava todo mundo sem dinheiro. Então os bancos começaram a ter prejuízo nesses empréstimos para comprar casa. E aí, a partir do momento que o banco teve prejuízo, ele parou de emprestar, outras pessoas não conseguiram pegar o dinheiro emprestado, não conseguiram mais abrir os seus negócios, não conseguiram mais empreender. E aí teve um efeito cascata na economia que a gente chama, que é acontecer uma crise mundial. Todos os investidores começaram a ter um pouco de receio de investir e não tinham mais crédito também, porque os bancos estavam receosos de emprestar e muitas vezes estavam sem capital para emprestar.
E aí começou a ter desemprego, e consequentemente daí começou a ter pobreza, e muitas pessoas saíram dos empregos formais, que tinham direitos, e foram para os empregos informais, tá? Que é tipo, vende o almoço pra comprar janta, tipo assim, tá? E aí ele vai lá para os exercícios, né, que na 1 ele pergunta o que é a PEA. É a população economicamente ativa, pessoas que estão em idade de produzir, de consumir, de pagar contas e de trabalhar, tá? Então todos têm entre 15 e 64 anos, a gente considera. Embora muitos idosos que têm mais de 64 anos ainda estejam economicamente ativos, tá? Mas em tese a maioria não, porque eles se aposentam, né? Mas hoje em dia, com o aumento no tempo de contribuição para a aposentadoria também, as pessoas estão trabalhando até cada vez mais tarde, né? Talvez até esse dado esteja meio desatualizado, tá? Até 64 anos, né? Mas o que são? Quem tem mais de 64 anos e quem tem menos de 15 é considerado um dependente. Por quê? Porque ele não faz parte da população economicamente ativa. Ele depende de alguém que faça parte para sustentar ele, ou então depende da Previdência. Quem tem mais de 64 anos, em tese, contribuiu durante toda a sua vida com a Previdência, que é um dinheiro que a gente paga todo mês para o Estado, para o Brasil, né? Para que depois o Estado, depois que a gente estiver velho e já tiver contribuído durante toda a nossa vida, ele nos paga a nossa aposentadoria. Então a aposentadoria que a gente recebe foi nós mesmos que contribuímos ao longo de toda a nossa vida de trabalho. Tá. Então um aposentado ele é considerado um dependente, porque ele depende do salário que o Estado paga para ele por causa da contribuição dele durante toda a vida. Tá. E aí, então o que é a população economicamente ativa? É isso. Aí depois ele está falando ali no bônus demográfico. O que ele está falando? Lembra que na última aula a gente viu que a população brasileira está envelhecendo? Que na década de 80 a maior parte da população eram crianças ainda, bebês. Hoje em dia, como as pessoas estão tendo menos filhos, a população, aqueles que eram bebês na década de 80, hoje em dia estão na faixa dos 30 e poucos anos, que sou eu. Tá? E a maior parte da nossa população está nessa idade. Então a maior parte da nossa população hoje em dia está economicamente ativa. E isso é um contexto bom para o crescimento econômico, porque é muita gente trabalhando, muita gente disposta a trabalhar, né, com condições na idade para trabalhar. E aí, o que eles chamam isso de bônus demográfico, ou seja, tem mais gente, né, na população economicamente ativa do que fora dela. Tem mais gente entre 15 e 64 do que com mais de 64 ou com menos de 15, tá? E isso é o que eles chamam de bônus demográfico, ou seja, é um contexto favorável para que aconteça o crescimento econômico. Essas pessoas que estão em idade de trabalhar possam investir, possam empreender, possam dispor da sua mão de obra para toda a rede de produção, de serviços, de consumo, tá? Trabalhando, né? Então isso é um bônus demográfico. E aí o que eles estão dizendo é que com o tempo, como a nossa população continua envelhecendo, se lá na década de 80 a maior parte da população era jovem, criança, hoje em dia a maior parte é adulto, no futuro a maior parte será mais velha, porque as pessoas continuam tendo poucos filhos. Então, a partir dos 64 anos ele tornará a se tornar dependente de novo, tá? Então, bom, é isso. A questão que na 3 eles estão perguntando o seguinte: falando sobre direitos trabalhistas. Você vai ver ali que tem uma lista de todos os direitos trabalhistas. Primeiro, piso salarial de acordo com a função. Piso salarial é o mínimo que você deve ganhar de acordo com o que você trabalha. Se você trabalha de balconista numa loja, existe o piso salarial para atendente ou para balconista, entendeu? E aí vai ver qual que é o mínimo que esse cara deve ganhar. O piso é a base do salário dele. O professor tem o piso salarial, que ele não pode ganhar menos que isso, porque o cargo dele, o salário mínimo é esse, entendeu? É como se fosse um salário mínimo de acordo com a função. Então, se a pessoa é auxiliar administrativo, ou se a pessoa é faxineira, trabalha com limpeza de casas, ela vai ter o piso salarial da categoria dela, tá? Só que, claro, ela só vai ter esse piso salarial se ela for um empregado formal, ou seja, se ele estiver contribuindo e sendo submetido às leis trabalhistas de acordo com a carteira de trabalho dele que estará assinada, tá? Então, um trabalhador formal ele tem a carteira assinada
ele recebe o piso salarial de acordo com a função que ele exerce. Ele vai ter o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é FGTS. O que é isso? Todo trabalhador, durante o seu tempo de trabalho, uma parte do salário dele, em vez de ser paga para ele, ela fica recolhida, guardada, todo mês. E isso vai formando um montante que no final, se ele vir a ser demitido, ele pode recolher, que é um fundo de garantia. O que é garantia? Para garantir que esse cara vai ter alguma segurança, caso ele perca o emprego, ele vai ter uma grana que ele possa investir até num negócio próprio, ou em buscar um novo emprego, ou uma nova qualificação, uma nova formação, entendeu? Para que ele possa continuar trabalhando, né? Também tem a contribuição para a aposentadoria, que é INSS, Instituto Nacional de Segurança Social. Segurança Social é o quê? É isso, você trabalhou durante toda a sua vida. Quando você vai ficar velho, você já não vai mais ter condições de produzir tanto quando você era novo. Então, durante toda a sua vida, você colabora uma pequena parte do seu salário para o INSS, para quando você se aposentar, esse dinheiro volte para você como uma aposentadoria. Então, o Estado vai pagar essa aposentadoria para ti todo mês, tá? 13º salário, gente, nós temos 12 meses no ano, né? Cada fim de mês tu recebe um salário. No 12º mês tu recebe um salário a mais, que seria o 13º salário, que é o quê? É para arcar com todos os gastos de final de ano que a gente acaba tendo, né? Às vezes IPTU, IPVA. As pessoas costumam resolver a sua vida, né, para o ano que vem, sempre no final do ano. Então sempre tem uma série de gastos a mais no final do ano que o 13º serve para cobrir. E também para, enfim, com despesas de compras de coisas, Natal, essas coisas, né? Tá, seguro-desemprego é o quê? Dependendo da quantidade de tempo que tu trabalhou, se tu for demitido, tu tem direito a receber um seguro-desemprego, ou seja, é para que caso tu esteja desempregado, tu fique seguro de que você vai continuar tendo uma renda, né? E que essa renda tu vai usar o quê? Tu vai usar para buscar um novo trabalho, tá? Então esse é o seguro-desemprego. Se você foi demitido durante um tempo, 2, 3, 4 meses, você continua recebendo o mesmo salário, ou um pouco menos, para que você tenha segurança e possa buscar um novo trabalho sem acabar tendo necessidade, passando fome, alguma coisa assim, entendeu? Não perca sua casa, essas coisas. Férias anuais, todo trabalhador tem direito a férias no ano. Até há pouco tempo era 30 dias, hoje em dia já se pode tirar apenas 15 dias com a última reforma trabalhista, tá? Tem uma mosca chata aqui. E a licença maternidade nojo, cara. A licença maternidade é quando você é mãe, você tem direito a 4 meses de férias, tá? Se for funcionário público, tem direito até 6 meses de férias em alguns lugares, né? Que é o quê? Para você criar a criança, né? Como ela é um bebezinho ainda. Em países mais desenvolvidos, que um estado investe mais na questão do bem-estar social do que o Brasil, as mães chegam até 2 anos, ter até 2 anos de licença maternidade, ou seja, a criança nasce e você pode ficar só criando ela durante 2 anos que o Estado paga o teu salário, ou o patrão paga o teu salário, tá? E porque se entende que os primeiros anos são os mais importantes da vida de uma criança, né? Então a mãe tem que estar presente, só que aqui no Brasil é apenas 4 meses. Uma criança com 4 meses, coitada, não pode fazer nada ainda, mas já tem que ficar sem mãe para a mãe poder trabalhar, tá? Licença nojo, que é quando algum familiar seu morre, você tem direito a tirar 8 dias pelo luto. E licença gala, que é o de casamento, tá? Você tem direito a uns tantos dias para lua de mel e coisa. Tá, e aí o que tá pedindo? Vê com a sua família no que eles trabalham e se eles têm esses direitos aqui. Se algumas vezes eles já tiraram algum desses direitos, todos dessa listinha que tá ali na segunda página do trabalho, tá? E na 4 é uma para ver qual que é a resposta certa. Tem 4 opções ali, somente uma delas está certa, tá? Confere direitinho aí. Qualquer coisa, manda dúvida no Face ou no Google Class, tá, gente? Valeu, beijos, abraços e até a próxima.